terceiro ano, bom dia e boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma tarde de aulas online desta sexta-feira. Hoje estamos encerrando a semana, pois é dia 4 de setembro. Estamos agora em clima de festa, pois está chegando o dia da independência do Brasil. No dia 7 de setembro, próxima segunda-feira, será comemorado o Dia da Independência do Brasil. Por isso eu estou aqui já com as cores brasileiras em homenagem, pois estamos em clima de festa. Olha só, turminha, hoje na nossa aula nós teremos a correção da atividade do caderno. Vamos fazer alguns comentários. Vocês vão escutar um texto sobre o Dia da Independência e vão realizar uma atividade de casa. Tem um textinho para vocês copiarem no caderno e, de acordo com o Dia da Independência, a atividade de casa de vocês vai ser um pouquinho diferente hoje. Vocês vão confeccionar algo em comemoração ao 7 de setembro. No final da aula eu já digo, são coisas simples de fazer e caso você não tenha algum desses materiais, substitua. Eu sempre digo isso nas minhas aulas. Substituam por coisas que você já tem na sua casa. Não precisa você sair de casa para comprar. Use já o que você tem. Ok? Então, a atividade de casa vai ser algo diferente hoje, mas vocês vão precisar copiar o texto que eu vou colocar na telinha para vocês copiarem no caderno. Combinado? Então, vamos lá. A atividade de casa da aula passada de vocês de história foi para vocês completarem a frase que eu tinha dito no primeiro quesito. Escreva um pequeno texto a partir da frase abaixo. Através das videoaulas da disciplina de História, eu aprendi a... Vocês ficaram de completar. Você aprendeu o que com essa disciplina de História durante essas aulas que nós estamos tendo? Vocês estão tendo online, essas aulas à distância. O que é que você tem aprendido? Quais foram as coisas que mais marcaram, que você mais gostou? Ou que você descobriu e você não sabia, algo que mais lhe chamou a atenção. Você vai escrever em forma de um pequeno texto, certo? Eu recebi de alguns alunos e faltam os outros enviarem ainda do terceiro ano. Tarde e manhã. Eu preciso que envie para mim, pois eu tenho que fazer a correção dessas atividades. Já que vocês escreveram e foi a opinião de vocês, eu preciso corrigir, certo? Então, muito cuidado ao fotografar. Focalize bem a foto e cuidado com as sombras, caso você tire a foto à noite. Cuidado com a luz do ambiente, que se você colocar o celular lá em cima do seu papel, do seu caderno, vai aparecer a sombra do seu celular. E com isso vai me impedir de ler o que você escreveu. E especialmente aqueles que escrevem tudo com o lápis, que ainda não estão utilizando a caneta. Tá bom? Então, tenham um pouquinho de cuidado. Por favor, tenham esse cuidado ao fotografarem para que eu consiga ler o que vocês escreveram. E se eu não conseguir ler, eu vou pedir que vocês digitem para mim ou enviem outra foto, tá certo? Lá no aplicativo eu já informo. A nossa atividade de hoje de classe, tá certo? Vocês vão escutar agora um texto que fala sobre um pouco da independência do Brasil. Você sabe de que o Brasil ficou independente? Por que foi proclamada a independência do Brasil? Sobre a data, qual foi a pessoa que proclamou? Vocês já conhecem, já sabem de tudo isso? Pois nós vamos ouvir agora. Eu vou fazer um resumo, tá certo? Para não complicar, para ser o mais simples possível. E vou demonstrar para vocês também através de um álbum com algumas figurinhas, que isso pode facilitar a compreensão, tá bom? Então vamos lá. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O dia 7 de setembro é uma data comemorativa que relembra a Declaração de Independência do Brasil, realizada nesse mesmo dia no ano de 1822. Isso aconteceu neste ano de 1822, exatamente no dia 7 de setembro. O 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história, a nossa independência. Foi nesse dia, em 1822,
que Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente. Atualmente, o 7 de setembro, ele é um feriado nacional. Eu vou mostrar para vocês um cartaz que eu mostrei na outra turminha sobre esse dia. Quem proclamou a independência do Brasil foi quem? Dom Pedro. Ele proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro. E vocês vão descobrir outras coisinhas que aconteceram. Quando os portugueses vieram para o Brasil, lá no ano de 1500, vocês lembram que nós conversamos sobre isso algumas semanas atrás? Nós conversamos sobre a chegada dos portugueses ao Brasil há um tempinho atrás. Os portugueses saíram de lá do país deles e vieram para descobrir novas terras, para desbravar novas terras e acabaram chegando aqui no Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, ele encontrou quem? Os indígenas. Ele veio através das caravelas, navegando pelo oceano e desembarcou aqui no Brasil, no litoral, nessa parte próxima da praia, e encontrou vários indígenas. Essa foto aqui, esse desenho, não retrata exatamente como aconteceu, mas a gente sabe que houve as caravelas, que os portugueses chegaram e que eles encontraram os indígenas. Porém, eles estranharam muito quando chegaram aqui no Brasil, pois os indígenas tinham, e alguns ainda têm, um modo de viver muito diferente da cultura lá da Europa. É muito diferente mesmo. Os indígenas andavam cheios de cocares, tinham a cor da pele diferente, o cabelo diferente, o modo de viver diferente, o idioma deles também diferente, a língua deles totalmente diferente. Como eu expliquei, atualmente o 7 de setembro, ele é um feriado nacional que é marcado por comemorações públicas nas grandes cidades. Só que, continuando a história que os portugueses encontraram os indígenas aqui, eles passaram um bom tempo colonizando o país. Ou seja, eles estavam fazendo o que queriam aqui no Brasil. Eles estavam escravizando índios, escravizando os africanos e estavam mandando no nosso país. Todas as coisas que aconteciam eram todas mandadas pelos portugueses. Só que com o passar do tempo, a família real portuguesa que estavam lá em Portugal, Pedro Álvares Cabral já tinha desembarcado aqui, já tinha formado vilas, já tinha formado outras coisas, e a família real portuguesa estava lá no país, em Portugal. E eles vieram para cá, pois estava acontecendo uma briga lá com Napoleão Bonaparte, e aí, depois que aconteceu tudo isso, a família real portuguesa veio para o Brasil com as filhas e passaram um bom tempo morando aqui. Alguns anos se passaram e essa família real portuguesa precisou voltar para Portugal, só que eles deixaram o filho deles aqui, que é o Dom Pedro. E vocês vão descobrir outras coisas no decorrer da história. Vamos continuar ouvindo. A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822, quando supostamente Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, porque até então, quando ele não tinha sido coroado imperador, ele era chamado de Dom Pedro, só Dom Pedro. Ele passou a se chamar Dom Pedro I depois, quando ele se tornou imperador. Proclamou o grito da independência às margens do rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se como uma nação independente. Ou seja, como o Brasil era totalmente dependente de Portugal, as coisas eram feitas aqui como os portugueses queriam e houve muitos conflitos. Quando aconteceu a independência do Brasil, os brasileiros queriam que o Brasil fosse totalmente independente, não precisasse de Portugal e que eles não vivessem exatamente como os portugueses queriam. Eles queriam ter o seu próprio modo de vida. E quem proclamou isso foi um português. Como é que um português, ele gostava tanto, Dom Pedro gostava tanto daqui do Brasil e o povo daqui também gostava muito dele. E ele resolveu ir contra o que a família real portuguesa estava dizendo. Continuando o texto. Quais foram as causas da independência? Vamos ver. A independência foi o resultado de um processo de desgaste nas relações entre os colonos brasileiros.
sobretudo da elite, com Portugal. Isso teve relação direta com a Revolução Liberal do Porto de 1820. Foi uma outra revolução que aconteceu naquela época. Mas podemos considerar que tudo começou com a transferência da família real portuguesa para o Brasil. Tudo começou quando aquela família real saiu de lá de Portugal e veio para cá. Qual foi o ano? 1808. Isso aconteceu nesse ano de 1808. A transferência da família real foi uma consequência da era napoleônica e motivada pela invasão de Portugal pelas tropas francesas. A mudança da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, eles saíram de lá de Portugal e foram morar onde? No Rio de Janeiro. Foi, portanto, uma fuga. Eles vieram lá fugidos. Os dois, família real todinha, vieram fugidos de lá de Portugal. Eles estavam fugindo lá de Napoleão Bonaparte. Ao se instalar no Rio de Janeiro, foi iniciado o que ficou conhecido como o período joanino. Quando a família real portuguesa veio para cá, se instalou aqui, esse período que eles passaram aqui ficou conhecido como período joanino, tá certo? Esse nome faz referência a Dom João VI, regente que esteve à frente de Portugal e só se tornou rei português a partir de 1816. Aqui no Brasil, Dom João VI realizou uma série de medidas que contribuíram para a modernização do Brasil, promovendo desenvolvimento econômico e florescimento cultural e artístico. Dom João VI era o rei de Portugal que veio para cá morar no Brasil e mandar nas coisas aqui do Brasil, certo? A família veio para cá morar para mandar, mas como o texto diz, que ele contribuiu para que o Brasil ficasse mais moderno, para que o Brasil tivesse mais cultura e mais arte. Duas medidas de destaque foram a abertura dos portos. Os portos, eles sempre recebiam mercadorias de outros países, eles também levavam mercadorias daqui para o Brasil para fora, pois Portugal, o país Portugal, eles estavam levando as coisas aqui do Brasil, as coisas que eles estavam encontrando, como ouro, a cana-de-açúcar, dentre outras coisas, estavam tudo levando para fora do Brasil, explorando nossa terra, pegando as coisas que tinham aqui e levando lá para Portugal. Então, o que é que Dom João VI fez? Abriu os portos, porque as pessoas levavam mercadoria do Brasil para fora do Brasil através dos portos, através dos navios. Naquela época não tinha ainda aviões, não tinha nada disso. Então, a embarcação que tinha, o meio de transporte que era utilizado naquela época, eram os navios, eram as caravelas e essas embarcações, porque o transporte era todo marítimo, era todo feito pelo mar. Foi o que Dom João VI fez, ele abriu os portos. Então, ele abriu esses portos para que as pessoas pudessem comercializar com o Brasil. Falando sobre a abertura dos portos em 1808 e a elevação do Brasil à condição de reino. O Brasil passou a ser um reino, porque ele estava sendo reinado por um rei, que era o Dom João VI. Isso foi no ano de 1815, tá certo? 7 anos se passaram desde a abertura dos portos. Com essa última medida, o Brasil deixou de ser uma colônia e tornou-se parte do reino português. O Brasil já não era mais colônia, ele passou a ser reino. Essa situação, no entanto, desagradava a muitos em Portugal. Em um ano de 1820, estourou a citada Revolução Liberal do Porto. Eita, outra guerra aconteceu. E o reinado era quem? Era dele. Só que isso não agradou Portugal. Quem ficou lá em Portugal não ficou nada satisfeito, não gostaram de saber disso, não. Aí aconteceu essa Revolução Liberal do Porto. Essa revolução mobilizou a elite de Portugal pelo desejo de reformas no país, que incluíam o retorno do rei para Lisboa. Eles queriam que o rei voltasse para Portugal. O ponto de partida para o processo de independência do Brasil foi, portanto, a intenção da corte portuguesa, instituição à frente dessa revolução em Portugal, de revogar todas as medidas tomadas por Dom João VI durante o período joanino. Eles queriam que ele voltasse para lá. Só que aí o que foi que ocorreu? Processo da independência do Brasil. Foi por causa da possibilidade de recolonização, ou seja, que o Brasil fosse colonizado de novo,
que o nosso processo de independência iniciou-se. Foi aí que começou o processo para o Brasil se tornar independente, pois existia a possibilidade do Brasil voltar a ser colônia. Vejam, retroceder a tudo que o Brasil já tinha feito. A elite econômica do país, nesse caso, a elite do Sudeste, lá naquela região onde fica São Paulo, Rio de Janeiro, não aceitava essa possibilidade porque afetaria seus interesses econômicos. Óbvio, eles iam perder dinheiro com isso. Negociações estenderam-se durante o ano de 1820 e 1821, mas a partir de 1822 o sentimento separatista começou a ganhar força. E aí, quem encabeçou, ou seja, quem era o líder da independência do Brasil, foi o príncipe regente Dom Pedro. As pessoas daqui do Brasil não estavam gostando nem um pouco dessa coisa que estava acontecendo, o Brasil voltar a ser colônia. Por isso que o príncipe, ele mesmo, o príncipe Dom Pedro, ele era o príncipe daqui, ele era filho de Dom João VI, que era o rei de Portugal, que estava mandando em tudo. Nem ele mesmo, o filho dele, não queria que o Brasil voltasse a ser colônia. Ele era muito querido pelos brasileiros e foi aí que declarou-se que começou esse processo. À medida que a situação foi tornando-se irreconciliável, ninguém estava se reconciliando com ninguém, ninguém concordava com ninguém, o príncipe foi convencido a liderar o processo de independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, a situação mostrou-se insustentável e o regente declarou a independência. É importante dizer que o nosso processo de independência não foi pacífico. As coisas que aconteceram aqui no Brasil do passado até chegar aos dias atuais nunca aconteceram coisas pacíficas. Sempre houve muito conflito, muita guerra e, infelizmente, muitas mortes para que as coisas pudessem chegar até os dias de hoje. Uma vez que houve resistência que resultou em batalhas em locais. Vejam, houve esse processo do início da independência. A começar as guerras. Teve guerra na Bahia, teve guerra no Pará, teve lá Cisplatina, que é hoje em dia que se chama Uruguai. As tropas ditas brasileiras venceram e conseguiram subjugar os movimentos de resistência. Eles venceram. Portugal acabou reconhecendo nossa independência no ano de 1824, depois que os ingleses mediaram um acordo entre brasileiros e portugueses. O Brasil, como nação independente, organizou-se como uma monarquia e Dom Pedro foi aclamado e coroado como imperador do Brasil. O primeiro imperador do Brasil, o primeiro rei que governou aqui foi o Dom Pedro e ele passou a se chamar de Dom Pedro I, ou seja, rompeu toda a ligação que o Brasil tinha com Portugal. Essa dependência que o Brasil tinha com Portugal acabou se rompendo. Gostaram de saber da história da independência? E no dia 7 de setembro é comemorado essa data tão importante, que foi um fato, foi uma coisa que aconteceu, muito importante para o nosso país há muito tempo atrás. E fazendo um resumão de toda a história, eles saindo, olha os portugueses saindo lá de Portugal. Na época do descobrimento, na época que os portugueses saíram do Brasil, eles navegaram nas caravelas, as caravelas. Saindo com suas caravelas, eles chegaram ao Brasil e encontraram somente os indígenas, começaram a colonizar o país, e aí, plantaram cana-de-açúcar, que trouxeram as mudas lá da Europa para cá, e começaram a vender, os portugueses estavam ganhando dinheiro, explorando o nosso país, e aí começaram a fazer as fortalezas e as vilas, as primeiras casas começaram a surgir, muita gente veio morar aqui no Brasil, inclusive os reis, o rei e a rainha de Portugal vieram morar no Brasil, incluindo seu filho, o príncipe regente Dom Pedro. Eles passaram muito tempo aqui governando. Quando o rei saiu de Portugal e vieram morar no Brasil, eles precisaram voltar para lá, para Portugal, para resolver as coisas que tinham acontecido. Só que aí o país ele estava sendo governado pelo príncipe regente que ficou no nosso país. Ele ficando aqui no país, as pessoas gostavam muito dele, gostavam tanto que ele foi coroado imperador quando ele proclamou a independência do Brasil. O Brasil
deixou de ser dependente de Portugal, tornando-se um país livre, e ele foi coroado como o primeiro imperador do Brasil. Ele era uma pessoa muito querida pelos brasileiros. E a tarefa de classe de vocês vão copiar o texto que eu vou colocar na telinha, certo? Copiam o texto. E esse texto ele fala resumidamente sobre datas, sobre a independência. Através dessa atividade, vocês vão deixar registradas no caderno de vocês, certo? Copiem o texto, daqui a pouco a gente volta. Só que lembrando, comecem colocando o nome da escola, a data, façam um cabeçalho, copiem o texto e assim que vocês terminarem, eu vou deixar aqui a atividade de casa para vocês fazerem, certo? Então, daqui a pouco eu volto. Muito bem, terceiro ano, agora que vocês já copiaram esse pequeno texto no caderno, deixando essa atividade registrada, a tarefa de casa de vocês vai ser algo muito simples de fazer. Vocês vão precisar basicamente de papel colorido. Se você não tiver na sua casa o papel dessa cor que eu vou mostrar, com as cores do nosso Brasil, você vai simplesmente trocar. Você pega papel branco, pinta lá com o seu lápis de cor, com lápis de cera e vai fazer este coraçãozinho aqui em homenagem ao Dia da Pátria. Você vai fazer um coração verde, um losango amarelo e um círculo azul. Você vai colocar num palitinho ou em forma de bandeira aqui do lado, ou então assim no meio. Você pode colocar uma faixinha aqui nesse canto. Você vai fotografar e vai enviar para mim, certo? Essa será a atividade de casa de vocês. Tia, eu não tenho papel colorido. Aí você troca pelo papel que tem na sua casa. E você pode pintar à vontade, colocar umas estrelinhas aqui com glitter. Então, usem a criatividade de vocês. Certo, turminha? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Um ótimo feriado. Um bom fim de semana para todos. E nós nos veremos na próxima aula. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Ao terceiro ano. Bom dia da independência para todos. Tchau, tchau.